Olá, aluno do nono ano da Escola Janoca Maciel. Estamos hoje dando início ao nosso quarto bimestre e a nossa aula de Geografia hoje é sobre a origem, evolução e políticas sociais da União Europeia. A estrutura da União Europeia. A União Europeia é representada pela sigla UE. É um bloco formado por 28 países integrados economicamente, com atuação conjunta em diversas ações políticas e livre circulação de mercadorias e pessoas. Então, é o quê? É um bloco econômico, né? Que é formado por um grupo de países que eles são integrados economicamente. Apesar da crise financeira, social e política que alguns de seus países membros enfrentaram, principalmente desde 2008, esse bloco representa uma poderosa força econômica e política no cenário mundial. Então, a União Europeia nada mais é do que um bloco econômico. Países integrantes da União Europeia com economias mais frágeis e que haviam recebido pesados investimentos externos, como Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha, viram-se em sérias dificuldades para honrar seus compromissos financeiros. A permanência de alguns desses países no bloco e sobre a coesão da própria União Europeia, algumas dessas economias já se recuperaram ou estão em recuperação. Então, alguns países, da União Europeia entraram em crise e com isso eles ficaram com suas economias frágeis, tendo algumas dificuldades até de honrar seus compromissos financeiros. Plebiscito Brexit. Em junho de 2016, o Reino Unido realizou um plebiscito para decidir se continuaria na União Europeia. O episódio ficou conhecido como Brexit, que vem das palavras em inglês Britannia, que é Grã-Bretanha, e exit significa saída. Com 52% dos votos, a população britânica optou pela saúde da União Europeia. Então, o Reino Unido era um país que fazia parte do bloco econômico União Europeia e para ele sair desse bloco, ele teve que fazer um plebiscito, para decidir se continuaria ou não. E o nome desse plebiscito ficou conhecido como Brexit. Bandeiras da União Europeia, edifício que abriga a sede da Comissão Europeia, órgão da UE, em Bruxelas, Bélgica, 2017. A quantidade de estrelas não se refere ao número de países, e sim aos ideais da unidade, solidariedade e harmonia entre os povos europeus. O formato de círculo significa a unidade do bloco. Então, as estrelas que tem na bandeira, nas bandeiras da União Europeia, não significa, não se refere que cada estrela daquela dali é um país membro participante, não. Aquelas estrelas significam que os ideais da unidade, solidariedade e harmonia. E o formato da bandeira da União Europeia, que é redondo, é um círculo, significa a unidade do bloco. A origem da União Europeia. A necessidade de estabilização política e econômica de uma Europa estável e debilitada após a Segunda Guerra Mundial foi o fator determinante da construção histórica da União Europeia, UE. Em sua origem esteve a Comunidade do Carvão e do Aço, CECA, que em 1951 reuniu 6 países europeus, a França, a Alemanha, a Itália e os integrantes do grupo chamado Benelux, que era a Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Em 1957, com a assinatura do Tratado de Roma, a CECA passou a denominar-se
de Comunidade Econômica Europeia, CEE, e previa a livre circulação de mercadorias, capitais e serviços e pessoas entre os países membros. O objetivo era, posteriormente, transformar a CEE em um espaço de livre comércio com tarifa de importação unificada. Então, aqui é toda a trajetória que mostra como surgiu a União Europeia, né? Como teve sua origem. Começou pelas comunidades, depois foi reunindo mais países, até formar o Bloco Econômico União Europeia. A evolução do Bloco Econômico União Europeia. Em 1973, incorporaram-se à Comunidade Econômica Europeia, CEE, o Reino Unido, a Irlanda e a Dinamarca. Em 1981, incorporou a Grécia. Em 1986, incorporou a Espanha e Portugal. Nesse último ano, foi assinado o Ato Único Europeu, que assentou as bases de uma futura unidade política dos países do bloco. Então, vocês observam aí a evolução da unidade europeia, né? Foi incorporando os países, depois foi incorporando mais outros países, até formar esse grande bloco econômico. Em 1992, com o Tratado de Maastricht, a CEE passou-se a se chamar União Europeia e fixaram-se os critérios para a adoção da futura moeda única pelos países membros. 3 anos depois, ingressaram no bloco a Áustria, a Suécia e a Finlândia. A Noruega chegou a negociar seu ingresso, mas preferiu não participar do bloco. Em 1999, surgiu o euro, moeda comum de 12 dos 15 países membros da União Europeia. Apenas Dinamarca, Suécia e Reino Unido não adotaram o euro como a moeda, né? Então, aqui mostra toda a evolução do Bloco Econômico União Europeia. Em 2004, a União Europeia incorporou 10 novos países do leste e do sul da Europa: Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Hungria, Malta e Chipre. Bulgária e Romênia ingressaram formalmente no bloco em 2017. Os países candidatos a ingressar na União Europeia até o início de 2018 eram Turquia, Macedônia, Albânia, Sérvia e Montenegro. Em referendo realizado em janeiro de 2012, a população croata aprovou com 66% dos votos favoráveis a entrada da ex-república iugoslava na União Europeia. A integração da Croácia ocorreu no dia 1º de julho de 2013. Então, vocês observam que de 2004 para cá, né, a União Europeia incorporou mais 12 países. Nós temos um mapa aqui que mostra a evolução da União Europeia, né, desde 1958 até 2013. Então, 1958 está representado pela cor rosa. Então, todos os países que estão de cor rosa são os países que ingressaram em 1958. Depois, nós temos a cor amarela em 1973, a cor verde escura, 1971, a laranja, 1986, a lilás, 1995, a verde clara, 2004, marrom 2007 e vermelho 2013. Então, nesse mapa aqui mostra claramente a evolução da União Europeia de 1958 até 2017. As condições básicas para ingressar no bloco da União Europeia. Ainda em 2004, foi redigido um texto que deveria ser a Constituição da Unidade Europeia. Da União Europeia. Porém, a reprovação nos referendos sobre a Constituição realizada na França e nos Países Baixos em 2005 deixou em suspenso sua aplicação.
Para ingressar no bloco, os candidatos precisam atender a 3 condições básicas. Quais são elas? Primeira, ter uma economia desenvolvida. Segundo, manter um regime político democrático que respeite os direitos humanos. E terceiro, aceitar a legislação da União Europeia. Então, aqui são as 3 condições básicas que todos os candidatos precisam atender para ingressar no Bloco Econômico União Europeia. As políticas sociais da União Europeia. Os países membros da União Europeia desenvolveram um sistema de proteção social que, apesar de questionado por seu elevado custo, tem garantido aos cidadãos um padrão de vida elevado e diminuído as desigualdades sociais nesses países. Então, essas políticas sociais, elas foram questionadas, no início devido a ter um custo muito alto, mas só que ela tem garantido, um padrão de vida melhor e tem diminuído as desigualdades sociais. O estado de bem-estar social. Alguns países europeus desenvolveram um sistema de proteção social conhecido como estado de bem-estar social. Existem também outras denominações: Estado-Previdência, Estado Social de Direito, Seguro-Desemprego, Previdência Social, Sistemas Públicos de Saúde e Educação eficientes, crédito acessível para a compra de imóveis, atendimento a pessoas idosas e política de integração de pessoas com deficiência. Todas essas denominações aqui são exemplo das políticas de proteção social típica dos países da União Europeia. Então, existem vários nomes, Estado de bem social pode ser denominado por vários outros nomes. As despesas com a Previdência Social são pagas pelas administrações públicas, por empresa e também por cotas individuais e familiares. O maior montante é destinado a aposentadorias e despesas sanitárias e educativas. Com as taxas de desemprego atuais, os países europeus que adotaram esse sistema têm empreendido esforços para assegurar maior assistência aos desempregados. Outro tipo de proteção social praticado é o rendimento mínimo garantido aos cidadãos mais desfavorecidos, proporcionando-lhes condições de vida minimamente dignas. Então, aqui falando dessa política social, o estado de bem-estar social. A crise do modelo social europeu. Há mais de uma década, esse modelo social passa por dificuldades em razão do baixíssimo crescimento democrático do continente, demográfico. Os europeus vivem cada vez mais e não nasce criança em número suficiente para equilibrar o crescimento demográfico. Então, essa crise do modelo social se deve a essas dificuldades, em razão de um crescimento demográfico do continente está baixíssimo. Desse modo, os governos são obrigados a destinar mais recursos aos gastos sociais e as receitas da Previdência Social diminuem. As elevadas taxas de desemprego dificultam a adoção de políticas mais favoráveis à imigração. Os imigrantes que entram na União Europeia muitas vezes são forçados a viver na clandestinidade. Então, aqui fala de toda a crise do modelo social, que envolve vários aspectos, vários motivos. As prioridades das políticas sociais. Entre as preocupações sociais europeias, há duas de grande impacto para a população, que é o desemprego e a falta de segurança. Essas são as duas preocupações sociais europeias. O desemprego. Assim como as demais regiões desenvolvidas no mundo capitalista, os países da Europa Ocidental vivem um intenso processo de incorporação de novas tecnologias.
em praticamente todos os setores de atividade econômica. Esse processo gera demanda de investimentos em equipamentos e tecnologia por parte das empresas e agrava o desemprego. A pressão da população sobre autoridades e empresas públicas para diminuir o desemprego nos países europeus é muito grande. Então, aqui fala o desemprego, né, que é uma das preocupações das políticas sociais, é uma das preocupações sociais europeias. A outra preocupação é a segurança pública, né? A segurança pública tem sido cada vez mais relevante no mundo das preocupações sociais da Europa. Ainda que as taxas de criminalidade no continente sejam baixas, em comparação com o da América Latina ou da África, a segurança pública preocupa a população. A crescente disponibilidade de armas de pequeno porte, vinda sobretudo de países da Europa Oriental, entre eles os da ex-Iugoslávia e da Albânia, tem contribuído para o aumento da violência. Na França, pesquisa de opinião pública mostra que a população considera o problema da segurança mais importante que a questão do desemprego. Há mais diversas formas de violência, incluindo atentados terroristas, tem apresentado crescimento nas estatísticas dos órgãos policiais e da justiça. Além disso, a falta de perspectiva de futuro por causa do desemprego e a presença de imigrantes clandestinos favorece o crescimento da extrema-direita com posturas xenofobas e contrárias à própria União Europeia. Então, o desemprego e a segurança pública são uma das duas preocupações principais da União Europeia, né? Essa foi a nossa aula, eu espero que vocês tenham compreendido todo o contexto de origem, evolução, estrutura e políticas sociais da União Europeia. Desejo a todos um bom dia, boa aula e bons estudos.